conteúdo, tá bom? Eu voltei, gente. Era Pão de Açúcar fazendo entrega. Vê se pode agora. Você já está gravando, Sandra? Coloca o PowerPoint, por favor. Coloco. Boa tarde, colegas. Estou muito feliz de estar com vocês, porque é sempre bom a gente dividir conhecimento. E, nesse caso, o tema que eu falarei é o que nós temos de direito comparado sobre o trabalho mirim no YouTube. No caso em si, de trabalho de menor ou mirim em YouTube na Itália, não existe especificamente uma legislação desse conteúdo, como também não tem aqui no Brasil. Mas o que eu... quando eu conversei com alguns professores da Itália, alguns juristas de lá, eles me deram uma resposta tão simples que eu fiquei até assim, um pouco... O que eu ia colocar para vocês? Eles falaram assim, a nossa legislação proíbe o trabalho do menor. Então, ela veda o trabalho. Então, quando ele deu essa resposta, ele disse que ela é bastante restritiva, a lei. Aí ele coloca que aí quando você vai assim fazendo, pode colocar o primeiro isso. Quando ele vai, a gente vai olhar por que ele fez essa afirmação de uma forma tão tranquila e falar que não existe lá na Itália o problema que nós temos aqui, da questão do trabalho do menor, da forma que é. Mas no nosso recorte, a questão é o trabalho nas plataformas do YouTube. Mas o que ao estudar eu observei? A premissa mais interessante é a Constituição, porque na Constituição ela coloca que o trabalho dos menores eles serão regulados por normas especiais e garante a paridade, o direito de retribuição, que eu achei inovador. Mas essa paridade que eles colocam, ela não é uma paridade, se ele exerce a mesma função, ele não precisa ter todos os esforços, a forma de atuar, são as tarefas. Mas o que é mais importante é o artigo 34 da Constituição, porque esse artigo 37 eu coloco primeiro para colocar que a lei que regula o trabalho de menores, ela é especial. Então, aí você já vai... Nós podemos observar a questão da hierarquia das fontes aí, ela é uma lei especial. Então, no próximo slide, a gente vai observar o artigo 34, que é esse diferencial da divagação de alguns autores e de eles não tem nada muito escrito, não tem muitas doutrinas, não tem o Estatuto do Menor. Por quê? Lá, a obrigação do estudo é uma obrigação, e o Estado assume. Então, a educação na Itália ela é gratuita. E é obrigado que seja ministrado durante 8 anos de forma gratuita, e ela cumpre isso. Então, todos os jovens, eles, para ingressar no trabalho, eles têm que ter cumprido isso. Porque lá a proibição de trabalho é 16 anos. Então, para que um jovem, a partir dos 16 anos, ingresse no trabalho na Itália, ele tem que ter cumprido a parte da educação, do ensino médio. Ele tem que ter, ele tem que estar claro que ele vai ter que cumprir a escola que a Constituição prevê, e é tudo gratuito. Então, assim, não há essa situação que nós temos no Brasil. Lá, a obrigação do ensino gratuito, além de ser constitucional, ela é cumprida na Itália. E, além disso, só pode trabalhar a partir dos 16 anos se cumprir isso. Se o estudante, o trabalhador que tiver menor de 18 anos, ele manter os estudos deles. Então,
essa é uma situação que já muda todo o norte do trabalho do menor na Itália. A prioridade são os estudos, e ela é custeada pelo Estado. Isso já é um diferencial. Ao olhar a legislação e a história da legislação italiana, a gente vai observar que, no início, lá em 1886, sim, existia trabalho em Minas, existiam muitas circunstâncias de trabalho do menor que envolvia circunstâncias penosas. Mas a Itália ela inseriu a Convenção da ONU na Constituição dela, na qual, nesse artigo que vocês estão vendo agora, fala que a criança tem que ser protegida da exploração econômica. Então, a partir daí, tudo foi alterado. Então, assim, a meu ver, essa diferença é muito clara na questão do trabalho do menor na Itália. O comprometimento do governo em assumir a responsabilidade da educação do menor. E ainda, o problema que eles tiveram inicialmente foi qual? Foi quando o trabalho nas famílias das crianças, porque na parte da agricultura há trabalho do menor. Então, essa fiscalização que foi mais difícil para eles. Isso que foi um pouco mais complexo, mas não há exploração do trabalho infantil, eles não têm notícia hoje, eles conseguiram fiscalizar de forma ostensiva, e quem trabalha com a família tem um pouco mais de flexibilidade, mas é exigido o estudo. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, como a Itália ela acolheu todas as convenções da OIT, a 138, a 182, então, o que acontece? A consequência é que, a partir de todas as mudanças legislativas italianas, que ela foi alterando a questão da menoridade, porque, inicialmente, quando eu mencionei no último slide, 1800 e pouco, a menoridade para trabalho começou de 9, depois foi para 12, depois foi para 15, e a partir da Convenção da OIT 138, que eles também incorporaram, a Itália passou alterou. A Itália alterou a minoridade para 16 anos. Então, assim, o trabalhador lá menor ele só pode trabalhar a partir dos 16 anos, como eu já havia dito. Então, essa alteração, tudo, porque a legislação italiana, a normatização todas as fontes, ela está com base nas convenções da OIT e também da diretiva 9433. Essa diretiva, ela sim foi fundamental. Por quê? Essa diretiva, ela foi observar o trabalho do adolescente, para que fosse incentivado o trabalho do adolescente, o primeiro emprego, tanto que hoje aqui nós acolhemos algumas legislações, por exemplo, do trabalho intermitente, que ela advém da legislação italiana. O trabalho intermitente na Itália, ele foi criado para acolher os trabalhadores jovens e o aposentado. Então, várias questões foram inseridas, várias mudanças na legislação ocorreu a partir dessa diretiva. Vamos agora observar mais um pouquinho, né, depois dessa diretiva, a questão dos decretos que surgiram, alterando várias disposições que existiam. Mas a legislação principal da Itália, que ela adveio de um decreto, ela é de 67 e ela ainda está em vigor. As alterações que vieram depois, elas vieram ampliar, complementar, mas foi mantida essa legislação. Por isso a tranquilidade
dos legisladores, dos juristas, ao dizer sobre que o trabalho infantil não é um problema para eles. Por que não é um problema para eles? Porque eles cumpriram a tarefa de casa, o Estado cumpriu, porque ele assumiu a responsabilidade de fiscalizar o estudo. Então, a criança ou adolescente, na Itália, ele é para estudar. Não tem o objetivo de trabalho. E isso foi uma tarefa do Estado que foi cumprida. Então, quando você conversa com eles e questiona sobre o trabalho infantil, sobre as questões, eles não têm esse problema. Então, isso, para mim, foi o diferencial que eu fiquei muito satisfeito. Eu mesmo, no período que eu estive lá, a minha faculdade que eu faço lá, o doutorado, é gratuita. Então, isso já é um diferencial. O que nós podemos agora distinguir, assim, começando a entrar no nosso tempo? Então, eu fiz uma amplitude, eu fiz como que é a legislação sobre a questão do trabalho do menor na Itália, como que foi a questão da evolução legislativa para que assumisse todas as responsabilidades do Estado na questão da educação da criança, da fiscalização do trabalho do menor. Aí, o que foi mais, que eu acabei de dizer, foi da diretiva. A diretiva, ela foi um divisor mais para a adequação da modernidade e das questões de incentivo do trabalho. Mas aí surgiram outros fatores. O que poderia regular? O que teria de diferente? Então, aí começou algumas circunstâncias que a gente poderia acolher para adaptar a questão do trabalho do youtuber. Mas as regras de trabalho foram sendo alteradas na questão de horário. O trabalho em exceção, que é o trabalho de menos de 16 anos, que é em exceção, nas questões artísticas e culturais, é aí que faz a diferença. Sandra, se você puder mudar, eu colocar nas legislações de trabalho, mas é isso. Então, vocês estão vendo aí a Lei 977, que eu falei para vocês que é de 67, ela está em vigor até hoje. Aí, a partir da Diretiva 94, surgiram os decretos. E nós tivemos as questões das escolas, das regras gerais de alternância de escola, porque eles faziam essa divisão, que tinha que ter a fiscalização de quem trabalhasse e quem estudasse. Mas o que eu quero trazer para nós, para poder nós situarmos, como que a gente conseguiria falar assim, qual é a legislação italiana que poderia nos trazer uma questão do trabalho no YouTube? Eu não achei nenhum artigo, eu não localizei nenhuma jurisprudência, pode ser que eu ainda consiga isso depois para vocês, até o dia do professor, ele talvez consiga, porque eu conversando com ele também não tem. É a questão do trabalho artístico. E há um decreto que saiu, que é esse decreto legislativo, que é o trabalho na televisão. Aí sim eu pude encaixar um pouco as questões do trabalho no YouTube. Porque esse decreto legislativo de 2018, ele chama de 218 de 2006, ele regula o trabalho, o uso de menores de 14 anos no programa de televisão. E a legislação que existe, que ela foi alterada em 2006 e também em 2000, e 2005, todas essas alterações, ela fez algumas regras para o trabalho dos 16 anos até os 18. E do menor, que é nas questões de exceção. Quais são as questões de exceção? Para as questões de cultura, entretenimento, todas essas questões, eles têm algumas regras. Quais são as regras? O trabalho
da criança menor de 16 anos, que antes de ser adolescente, ele não pode ser superior a 36 horas. Além disso, ele pode trabalhar, se ele tiver que fazer alguma questão artística, ele não pode trabalhar mais que 4 horas seguidas, sem um intervalo de 1 hora. Isso ficou regrado, está em todos. Nós vamos chegar nesse slide que vocês vão perceber. Então, o que acontece? A legislação italiana, ela regula, em geral, todas as questões de trabalho de crianças e adolescentes. Na Constituição, nessa Lei 977 que está em vigor, e ela foi sofrendo alterações em ampliação a partir da Diretiva 94, a partir de todas essas alterações da União Europeia, ela foi tendo alterações. E ela modernizou um pouco algumas regras nesse decreto 218, que regula o trabalho das crianças na televisão. Então, o que nós podemos... aqui foi aonde que eu encontrei a brecha, que poderia nós, em direito comparado, ter essa questão do trabalho do YouTube nessa questão do trabalho na televisão. Porque lá eles cuidam da imagem da criança, a proteção, e regula também o fato da criança que está fazendo trabalho artístico, ela manter os estudos, tem que ser fiscalizado, ela tem que ser acompanhada por médico e psicólogo. Todas essas regras são muito importantes. E ela não pode exceder as 4 horas de trabalho. E não há possibilidade de trabalho noturno. Mas, se é indispensável uma gravação, umas circunstâncias em especial, aí tem que pedir autorização. E o trabalho da criança, como aqui acontece, é necessário a autorização dos pais e a autorização do órgão da justiça, da mesma forma que é no Brasil. Então, vamos avançar um pouquinho nos slides, por favor? Para a gente colocar. Esse eu já falei. Vamos passar mais um pouquinho, porque eu fui falando, porque não me pedi. Só aproveitar o silêncio para dar uma boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, professor. Então, vocês veem que os artigos... Não, essa eu já passei. Pode passar, Sandra, eu já passei essa parte. O trabalho do menor, ele é precedido do cumprimento da escola. Essa também eu já passei. Pode ir mais adiante. Pronto. Aqui que nós começamos eu fiz uma introdução no geral, e nós começamos aqui a colocar onde nós poderíamos inserir o trabalho do youtuber mirim na legislação italiana, que é na exceção. Pode passar mais um pouco, por favor. Então, a lei, como eu mencionei para vocês, que a lei de 67, ela está em vigor até hoje, ela proíbe o trabalho, exceto, né, quando autorizado pela direção provincial, que lá na Itália, os municípios, os governos são denominados de províncias, em termos de Estado. Então, neste caso, precisa da autorização do Estado, do Judiciário, e o consentimento escrito da pessoa que detém o pátrio poder da criança. Então, essa legislação aqui, que é onde nós podemos utilizar para o trabalho do YouTube. Foi aqui que eu encontrei o espaço. Porque, como não tem regra, não é regulado,
esse artigo 4º que vai nos trazer um parâmetro de como que seria o trabalho do youtuber. Nessas regras aqui, de vocês, ao vocês analisarem somente o parágrafo 2º, vocês vão observar o que tem que ser cumprido. Ele vai poder ser usado em menores, em atividades artísticas, esportivas, publicitárias, no campo de entretenimento, desde que as atividades não afetem a segurança, a integridade psicofísica e o desenvolvimento da criança. E a frequência escolar é exigido que seja cumprida e é fiscalizado. E na participação de programas de formação. Mas isso, além disso, mesmo que a criança ela cumpra a questão da escola, mesmo que ela faça isso, é fiscalizada, ela tem que ter suporte terapêutico. Como que vocês estão vendo aí, ó. O artigo diz que tem que ter a integridade psicofísica da criança. Então, é necessário que ela vá ao médico, que ela consulte o psicólogo. Isso tudo é fiscalizado. Então, vamos passar mais um pouco. Aqui, e ainda tem a regulação do trabalho que é vedado da criança. Mas, em exceção, por exemplo, às vezes é um festival, é uma convenção, é um show artístico, e é preciso que seja à noite, aí tem que pedir autorização, e a criança tem que ter um descanso de 14 horas consecutivas. A criança que tiver trabalho regulado, contratada, ela tem que ter 2 dias de descanso seguidos também na semana, ela tem que ter férias, tudo isso é exigência da lei. Pode passar, por favor. Quando é necessário, em exceção, que esse trabalho seja realizado, ela precisa de ter um descanso, em razão disso, para compensar e resguardar a saúde da criança. Vocês observam que aqui não há uma monetização do trabalho dela, não é proibido hora extra, e se ela o faz, ela tem que receber isso em descanso, porque a prioridade é a saúde da criança, o do menor. Então, vocês percebam, a proteção, a tutela é enorme aqui. Talvez seja por isso que, quando eu conversei com alguns professores de faculdade sobre essa questão, eles ficavam muito assim, não, mas não há problema, porque a lei é muito clara, porque é muito cumprido, é muito fiscalizado e é muito respeitado. Porque faz parte, já está na cultura deles, porque desde eles fizeram as mudanças lá atrás. Porque em 1886 havia trabalho de 9 anos, havia trabalho de 12 anos na mina. Então, então essa mudança ela vem ocorrendo com as convenções da OIT, então todas as da ONU, então e assim, a principal mudança foi a Constituição italiana, que, como eu mencionei no artigo 34 e no artigo 37. Que a criança e o menor e o adolescente, a prioridade deles é o estudo. Então, isso muda a visão, muda o olhar do doutrinador e da sociedade para não há esse risco de exploração de trabalho infantil lá. Como eu disse para vocês agora mesmo, a maior dificuldade que houve depois da regulação toda, da questão dos empreendedores, foi o trabalho na família, na agricultura, que a família trabalhava junto. Essa foi a maior dificuldade que existiu. Então, vamos passar mais um adiante. É aqui. Aqui que eu coloquei da jornada. Essa jornada que não pode exceder a 8 horas diárias é do adolescente. A criança ela vai entrar na jornada de 7, que é 35 horas por semana. Então, essa regulação do trabalho
dessa forma, isso propiciou bastante o respeito da saúde do menor, né? Do menor de 18 anos, o de 16, e do trabalho que pode ocorrer em casos de artísticos, né, para televisão, tudo isso, esse trabalho tem que ser, assim, o mais importante aqui é vocês observarem, as regras, elas são bastante respeitadas nessa questão, porque a fiscalização é muito ostensiva. Então, os jovens de 15 anos, quando são contratados para aprendizagem, eles só podem trabalhar no máximo 7 horas por dia. Quer dizer, a jornada deles é de 35. Assim, nos trabalhos infantis, para a parte artística, cultural, que é a exceção que é possível, né? Tudo no que diz respeito ao trabalho do menor é em exceção. A regra é só trabalho depois dos 18 anos. A partir dos 16, sim, começa a formação para o trabalho, que é outro escopo, outra visão. Vamos no próximo. Aqui eu retratei, porque assim, esse decreto que regula o trabalho na televisão, que é o que a gente poderia observar de maior relevância e de destaque para que possa a gente ver na questão do YouTube, é esse artigo 3º. Na verdade, esse decreto não é grande, ele não tem muito, ele não regula muita coisa, ele só, como eu disse para vocês, a lei de 67, ela é mantida e só vem em ampliação. E não há alterações tão substanciais. Tanto que assim, os 3 doutrinadores que eu busquei, não tinha. Eu vou ser sincera para vocês. 3, 4 páginas só sobre o trabalho do menor. 3, 4 páginas. Então, assim, o que mais escreveu sobre isso, que é o José Pera, que é um autor já, esse livro dele é de 94, antes da mudança da diretriz, por isso eu só usei parte dele, ele se atém apenas 3 páginas, porque não é um problema na Itália o trabalho do menor. Então, não há necessidade de tanta discussão, tanto que assim, eles falam assim, não, é proibido, ponto. É uma colocação. Aí, o que vocês podem observar, que eu achei de interessante nesse artigo? Quando a criança menor de 14 anos são submetidas a situações, eles proíbem, em emissoras, proíbe submeter as crianças em ações ou situações perigosas à sua saúde mental, física, ou excessivamente pesadas em relação às suas habilidades, ou violência, ou seja, mostrá-las sem motivos em situações perigosas. Eles cuidam da imagem da criança e da saúde da criança prioritariamente. Ter crianças menores de 14 anos, inclusive por diversão ou ficção, tomar substâncias nocivas, tabaco, todos esses cuidados foram regulados na questão do trabalho na televisão. Isso aqui é específico para a televisão. Foi a única questão que eu achei que poderia nós assim, usarmos para a comparação. Mas a meu ver, o Estatuto do Menor e Adolescente ele é bem mais amplo, ele cuida bastante disso. Então, eu não vi muita riqueza de detalhes. A maior riqueza, para mim, assim, toda a busca que eu fiz, em todas as questões, foi se houver trabalho de menor, de mirim, deverá ter acompanhamento psicológico. É exigido isso. E a outra questão que, para mim, faz uma diferença enorme é a questão de que a criança e o adolescente, a prioridade dela é o estudo. E o Estado assume. Então, assim, todo o arcabouço legislativo que eu observei, são essas questões, para mim, que saem, que elas abstraem de tudo e que ficam mais importantes para nós. Que se nós tivéssemos um país, um Estado que assumisse a responsabilidade da educação, talvez nós tivéssemos menos problema, inclusive no trabalho do youtuber. Isso é a minha visão.
porque é o que eu vi na Itália. Não vi uma preocupação com o trabalho do menor lá, porque já não é mais uma preocupação, porque já foi corrigido pela Constituição, pelo Estado assumir a responsabilidade que não deve ter trabalho de menor e de adolescente antes que eles estejam preparados. Tanto que não pode ingressar no trabalho sem cumprir a obrigação dos estudos. Quando ele chega aos 16 anos, que ele já pode fazer estágio, já pode iniciar suas tarefas, se ele tem que ou voltar e estudar e cumprir as regras que a Constituição exige, são os 8 anos de estudos. Se ele não cumprir isso, ele não pode trabalhar. Então, vocês observam que já que exige precede o trabalho, o estudo, o valor muda, a cultura muda. Então, para mim, é essa a diferença que faz com que não seja uma preocupação hoje na Itália do trabalho do menor. Que quando começa a existir, eles já regulam dessa forma. E porque já existe uma lei de 1967 que já estabelece todas as regras. Eu não vi preocupação na doutrina, pela quantidade de páginas que cada um escreve, 2, 3 páginas sobre o trabalho do menor e da criança e do adolescente. Então, assim, a minha opinião é essa. E se você vai olhar o porquê, qual é o olhar que você tem que ter do direito comparado da Itália na questão agora nossa? Cultural, prioridade, estudo, fiscalização. É essa a minha conclusão. Eu acho que eu dei uma passada muito rápida, mas é o que eu tenho para trazer para vocês. Agora eu fico aberta às perguntas. Tem alguma questão, gente? Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Alguém fez pergunta que eu não estava vendo o chat. Patrícia, só para cumprimentá-la pela exposição rica, completa. Eu apenas fiz aqui uma referência, inseri por último um link, pela seguinte questão, eu não sei se você chegou a referir, mas essa legislação que você reportou, ela foi em grande medida alterada em 1999 pelo Decreto Legislativo 4. A de 67. Exatamente, essa de 67. Sim, alterando. Eu falei que várias legislações vieram ampliando, porque ela foi sendo modificada. Na verdade, alguns desses artigos que você exibiu, inclusive, foram alterados. Aí eu coloquei, por exemplo, o artigo 15, o artigo 17, e aí a redação... Oi? De qual, professor? Da legislação de 67 que você reproduziu. Sim, eu mencionei que a legislação de 67 foi alterada por várias legislações futuras. Mas qual artigo? Qual artigo? Eu não pus nenhum artigo dela. O 15 e o 17, não é o que você estava referindo aí? Não, porque eu não pus... O 15 do horário, né? Exatamente. Então, o horário noturno, pela redação atual... O horário noturno... Foi a alteração de 2007? Essa daqui, foram várias alterações. Essa daqui é de 99. Alterou o horário noturno? Essa eu não vi, professor, porque eu vi alterações em 2007, mas eu não vi dessa de alteração do horário noturno. Olha, eu vou fazer a referência aqui, olha. Obrigada, professor. Desculpe, gente, porque olha que... Não tem problema nenhum, é só para atualizar, é apenas um detalhe. Né? Então, mas aí, como é que eu recebo esse link? O link está aí no chat, eu coloquei agora.
Então, se colocou, por exemplo, o termo noite se entende o período de pelo menos 12 horas consecutivas, compreendido no intervalo entre 22 e 6 ou entre 23 e 7 horas. Ah, mas então ficou igual. Não, porque na redação que você fez estava só 22 e 6, né? Não, tá entre 23 e 7. Então, a tua já estava atualizada? Tava, porque eu ouvi em outro lugar. Coloca aí para a gente. Você consegue colocar de novo? Vou colocar. Ah, então, eu falei, não é possível, porque eu tinha olhado uma atualização, e aí eu falei, não é possível que eu não pus. Bom, de todo modo está aí, então, o texto Mas atualizado, para quem aí quiser como eu verificar. pego esse link aqui, gente, eu não sei como é que eu pego o link. Que você mandou. Está aí aqui. no chat. Você consegue ver o chat? Sim, mas eu consigo. Aí como que eu pego ele para, eu... É só você clicar em cima. Aí eu salvo ele no meu... Coloca aí, é a Sandra, né, que está no controle aí? Eu vou tirar a foto dele, porque aí Coloca aí no artigo de 15, quer ver? 15 e 17. Será que está antes ou depois, hein? Ó, gente, ele está... Não. Ele é logo depois do artigo 4º. Que fala... Aí, ó, aí mesmo, vai uma. Vai uma para frente, ó. Aí. Ah, não, 23, tá certo, já tá. Só que é a redação nova aqui já. E aí o 17 também foi alterado. Tem aí referência ao 17? Eu acho que não, professor. Tá. Eu não fiz referência ao 17, não. Tá. Bom, de todo modo, é só verificar lá, porque essa legislação tem muitas alterações por esse decreto. Por esse decreto legislativo. Eu vou atualizar, eu vou ter que fazer uma revisão no PowerPoint, e aí eu já faço referência a esse decreto. Isso, acho que é interessante. Porque apesar de estar correto, mas não está com o decreto ali, né, professor? Realmente. E se tiver uma atualização mais recente ainda, você inclui também, né? Não, ainda tenho, eu tenho que colocar... eu queria achar a legislação que eu não localizei, só achei na doutrina, que é exigido o psicólogo e acompanhamento médico. Eu não consegui achar ainda na legislação. Todos os doutrinadores afirmam e eu não achei o artigo. Então, por isso que eu quero atualizar o arquivo para que ele fique com essa informação precisa, em termos de legislação. Ótimo. Porque eles exigem, todos falam isso, ao acompanhamento do médico e do psicólogo. Eu queria fazer Muito bem. Pois não. Bom, a gente está também conhecendo agora a apresentação da Patrícia, né, Patrícia, que ela preparou aí durante essas últimas semanas, e a impressão que eu tive, Patrícia, é que a legislação é muito parecida com a brasileira. Também achei. A gente também tem a proibição na Constituição, no ECA, tanto esse direito à educação, que é garantido, quanto essa proteção integral da criança, a proibição de trabalhar antes dos 16. A questão a que eu fico primeiro, na legislação italiana, então, não tem nada sobre o trabalho do youtuber, o youtuber adulto. Então, não existe... Eu não localizei, olha, Sandra, só se eu falhei em alguma coisa, mas eu não localizei. Os professores que eu perguntei dizem que não existe, e a única brecha que eu achei foi do trabalho na televisão. Então, o adulto youtuber também não tem leis sobre essa profissão, essa atividade nova, também não está contemplada ainda na lei italiana. Na parte do trabalho infantil artístico, né? Na verdade, eu não olhei adulto, aí eu não posso te afirmar, Sandra, eu só olhei infantil mesmo e menor. E aí outra dúvida que eu fiquei é se eles aplicam essa lei, se a lei para o artista mirim é aplicada para youtubers, se eles entendem que isso é trabalho artístico. Isso eu não consegui fechar, esse raciocínio para você, porque eu não achei jurisprudência. Então, é isso que eu fico devendo para vocês, porque essa pesquisa mais profunda, que eu não consegui localizar nada, porque todos me respondiam com tranquilidade. Por isso que eu falo, para mim, assim, a minha opinião, a diferença que existe é a cultura. A prioridade é o estudo. Então, eles não... Sabe assim, uma cara assim, de interrogação quando eu perguntava? Como se... Eu passei uma situação interessante lá na Escócia, mas também tinha gente da Europa inteira, e eu falando, eu escrevo sobre, pesquiso artistas mirins, e eles falavam isso, eles falavam, não, aqui não há porque a lei proíbe. Eu falei, não, também lá proíbe. Não, era trabalho infantil, né? Eu falei, eu estudo trabalho infantil. Não, aqui não há porque é proibido. Eu falei, mas no Brasil também é proibido. Então, eu ficava muito
claro, isso da cultura empresarial, da cultura social. Isso, Sandra. Além Sabe uma cara de interrogação quando eu perguntei? Porque então, eles não têm problema, não é um problema para eles. Olha, eu te falo, os livros, 2 páginas, doutrinadores, todos, 3 que eu estudei, a Galantino, o Antônio Villambone, 2 páginas. É curioso, então você mencionou a fiscalização e que o Estado faz a sua lição de fiscalizar mas na verdade acho que acima da fiscalização tem essa coisa a infração não é cometida, né? Então existe uma cultura de respeitar a lei, a ordem, a norma, e aí a gente está vivendo esse momento de pandemia e vê alguns países controlando e outros não, também lógico que passa por isso. A gente tem essa cultura de flexibilizar a própria norma. Mas eu acho que é maior do que isso a cultura, Sandra. É porque eles passaram por isso, sofreram muito, o trabalho infantil houve mesmo ostensivamente na Itália, pelo histórico que eu estudei. Mas aqui também. Sim, mas aí houve mesmo uma absorção do Estado, que aí é a diferença. O Estado, ele trouxe para si a responsabilidade de extinguir o trabalho infantil, porque ele adotou todas as convenções da OIT, ele fez a Constituição, foi com base da ONU, de Nova York. Nós também, mas a gente também passou por isso. Mas ele assumiu, né? O nosso Estado não assumiu a educação. Eles assumiram, é gratuita. E é obrigado, não trabalha. Você falou da educação gratuita, a gente também é obrigado, o Estado, a prover educação gratuita para a criança. Sandra, não é igual. A questão é de não entra, não trabalha se não tiver cumprido. Não entra para o emprego se não comprovar que estudou. Isso não existe no Brasil. As licenças excepcionais que o juiz dão, teoricamente, eles checam isso, se a criança está matriculada na escola. Não, não é igual no Brasil. Aqui você consegue emprego sem comprovar estudo. Lá não. Se ele não, ele vai ter que cumprir para poder ter o emprego. E outra coisa, o trabalho, como qualquer país, é um bem maior. Então, eles vão para a escola, porque sabem que não vai conseguir se sustentar. É essa a diferença. É isso que não tem no Brasil. Para mim, de tudo que eu vi, é esse obstáculo. Você só trabalha se cumprir o estudo. Essa foi a diferença. Não entra no trabalho se não tiver o pré-requisito do cumprimento que a Constituição exige. Então, e no Brasil também tem isso na lei, o problema é a prática, certo? É a cultura. Eu não concordo para você que tem na lei do aprendiz, mas não tem na lei para que você contrate um trabalhador e exija que ele tenha estudo. Não existe isso na lei brasileira. É que é proibido contratar quem tem menos de 16. E se tiver menos, tem que ter um alvará judicial que tem que exigir a comprovação que está na escola. Não, você pode contratar. Lá não é só menos que 16, não. Até 18, entre 16 e 18, você só entra se você comprovar. Eu não estou falando de um menor de 16 só. Quando você chega... Atenção, que tem uma parte que você mostrou uma lei, né? Você citou um artigo, não sei se é o 3º, que falava do artista que não podia fazer coisa sensualizada com menor de 14 anos, que quem tem menos de 14 anos não pode fazer atividades né, de educação sexual. Aí eu pensei, mas quem tem 15, 16 pode? Né, porque aqui a lei sustenta a proibição antes dos 18. Com certeza, antes dos 16 é proibido. E aí, na lei italiana, falava em menor de 14 não poder fazer coisa com conotação sensual. Também não pode. Eu concordo com você que, para mim, deveria ser todos, né? Até os 18, né? Enquanto não fosse maior. Aí eu concordo. Mas eu não sei porque essa questão ainda eu não vi nada que eu possa só não partilho da mesma opinião que você, que há o governo assume a responsabilidade da educação como preceito principal para o trabalho. E lá é. Essa, para mim, é a diferença. Não, eu acho que a prática é muito diferente do que a lei prevê. Eu digo que a gente tem uma estrutura legal suficiente para essa proteção. Até maior, pelo que eu descobri hoje, até maior do que a própria... Maior? Mas você... O problema é a prática, é políticas públicas, é implementar, igual o ECA. O problema do ECA, ele é maravilhoso no papel, mas ele não tem efetividade, porque precisamos arrumá-lo. Só que tem gente que quer destruí-lo antes de consertá-lo e fortalecê-lo. Não, Sandra, eu concordo, mas eu acho que as convenções da OIT e o Estado assumir
que o trabalho só, que a pessoa antes dos 18 anos só entra no trabalho com o cumprimento da escola, eu entendo que seria uma boa coisa que nós poderíamos ter, e nós não temos. Não, mas a gente tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é obrigatório o ensino até o final do ensino médio, que Sim. hoje o doutor Dantas Oliva, ele fala que a idade mínima para o trabalho devia ser 18, porque ninguém termina o ensino médio com 16. Então, na verdade, hoje a gente já tinha como estruturar essa argumentação de que a idade mínima para o trabalho não é 16, é 17, 18, é quando ele termina o ensino obrigatório. E que no Brasil, né, já que o ensino obrigatório passou o ensino médio pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e até o final do ensino médio, ele termina com 17 anos, 18. Então, até então, ele tem direito, né, e é obrigatório esse ensino, essa educação. Aqui no Brasil, a pessoa não estuda o segundo grau, ela trabalha. Uhum. Ela trabalha. Lá não trabalha. Professor Guilherme está tão calado, conta para a gente sua opinião sobre tudo isso, professor. Não, é porque nós estamos falando, né? Ele vai falar agora. E tem mais questões, gente? Além da Sandra, que foi ótima. Tem uma juíza aqui do trabalho, a Claudirene. Onde está? A pergunta. Gente, eu esqueço de abrir esse microfone aqui. Eu queria só... Vocês estão me ouvindo? Eu queria só fazer uma observação. Acho que vocês perceberam, se não me engano, no artigo 3º ou 4º da lei, que o conceito italiano de criança e adolescente é um pouco diferente do brasileiro, né? A criança é aquela que tem até 15 anos incompletos, né? E adolescente até 18. Isso talvez explique aquilo que a Sandra referiu aí. Aparentemente, a restrição à participação, enfim, em peças artísticas que envolvam alguma sensualidade, etc., restringiu-se às crianças, não alcançou os adolescentes. Que ela tem razão, né, professor? Eu concordo. Acho que talvez conviesse fazer como no Brasil, né? Alcançar as duas faixas. E um outro ponto, vocês discutiam aí se há uma lei específica a respeito da atividade dos youtubers. O que há, e que inclusive entrou em vigor na Itália, acho que janeiro deste ano, ou janeiro do ano passado, é o que eles chamam de legge Coppa. Aí talvez até conviesse, quem sabe, Patrícia, você aprofundar um pouquinho a tua pesquisa e examinar essa legge Coppa. Na verdade, Coppa é uma sigla para uma expressão da língua inglesa, Children's Online Privacy Protection Act. Então, Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças. Lei de Proteção... Children's Online Privacy... eu cheguei a ver. Protection Act. Sim, mas não... Essa lei originalmente, ou o teor dessa lei originalmente é norte-americano, por conta da sede, né, do YouTube, que é do Google, né? Mas depois foi reproduzida na Itália. E, basicamente, o que se proíbe ali, viu, Sandra, e as meninas aí que participaram do nosso artigo coletivo, que depois a gente vai trazer aqui para o conhecimento de todos vocês. Basicamente, o que essa lei Coppa faz é proibir estes anúncios personalizados destinados à criança nos próprios canais de crianças e adolescentes. Então, a ideia é exatamente proibir essa publicidade, digamos, subreptícia, e muitas vezes acaba trazendo até algum tipo de abalo psicológico, especialmente se não estamos falando de uma família de posses, etc. Fora o que isso tem de pernicioso, né? Qual é o número dela, professor? A publicidade monetizada, aquela que insere antes dos anúncios? A monetizada, Daniela. A monetizada. Aliás, a expressão que os italianos usam é até essa mesmo, demonetizazione. Como chama? Então, é a publicidade monetizada.
Eu estudei essa lei americana, mas se é parecida lá na Itália deve ser... A lei é americana, eles reproduziram. Na verdade, eles, digamos, utilizaram o texto e fizeram com que entrasse em vigor no território italiano. Porque, na verdade, a Copa não proibia a publicidade, sabe o que ela proibia? Que os anúncios, que o uso da internet captasse, essas plataformas captassem dados, preferências, comportamentos de infância e adolescente. Então, por isso Não, mas não é isso. Na Itália não é isso. Proíbe a publicação de anúncios personalizados voltados às crianças. É isso que faz. Como ela Vieta di pubblicare annunci personalizzati rivolti ai bambini. É isso que ela faz. É que para proibir o anúncio, ele proíbe de captar o dado. O YouTube significa a mesma coisa, professor. Porque para eles anunciarem voltado para criança, eles precisam saber que público é esse que é criança que está assistindo. Quando a gente entra em aqueles aceitam o uso de cookies, é isso. Uhum. O YouTube Kids no Brasil, quando você entra no YouTube Kids, é assim. Ele não tem cookies. Exato. E ele já não capta os dados da criança. Quando Exatamente. a gente entra em vários sites, esse site utiliza-se de cookies. Esses cookies são os que captam os nossos dados, que é aquela coisa milagrosa que você busca hoje alguma coisa no Google e milagrosamente começa a aparecer publicidade para você no Facebook, no Instagram, no Google, no e-mail. Isso são os cookies. E essa lei foi o que embasou proibir captar os dados das crianças e que é por meio, no Brasil, do YouTube Kids. No YouTube normal, não. Se uma criança acessa o YouTube pelo YouTube normal, capta os dados ainda, mas o Kids não capta. E aí o que mudou esse ano é que no YouTube normal, eles criaram, se a pessoa quando cria o canal fala que é destinado para criança, vai ter criança como público, aí eles não estão mais colocando esse anúncio antes, durante e depois. Então, para se comportar como se fosse no YouTube Kids, porque você, na hora de criar o canal, avisou que tem criança que vai assistir. Mas se você não mas a minha impressão é que, no caso italiano, se foi além disso. Professor, pelo menos pelo que eu estou lendo aqui. É que aqui no... merchandising. Oi, vamos falar um por vez só. Desculpa, é que eu preciso para eu localizar, como é que eu... É Copa, como é que eu coloco? É COPPA. O merchandising é aquela publicidade feita no conteúdo, né? O vídeo, a criança fazendo uma publicidade. Eu acho que isso ainda não está em nenhum lugar do mundo, nem lá nos Estados Unidos. De Nos Estados Unidos, não, mas na Itália, agora, sinceramente, fiquei em dúvida. Eu vou ter que pesquisar. Ontem, o Felipe Neto deu uma entrevista na Globo News, não sei se vocês assistiram, muito interessante, tipo 10 da noite. E ele falou muito, olha, até eu anotei aqui, porque eu já tinha ouvido o ministro Barroso, ele também deu entrevista com o ministro Barroso essa semana. Sim. Foi conteúdo funcionado. O ministro foi criticado por isso, inclusive. Não, achei interessantíssimo, e aí o ministro está muito bem informado, porque ele usou também a palavra conteúdo impulsionado, que é isso. Então, existem essas agências, esse conteúdo impulsionado você faz um conteúdo, mas destinado àquele segmento, então retorno certo, né? E aí, como que ele consegue esse conteúdo? Então, justamente, o Facebook, essas grandes plataformas, Twitter, enfim, eles conseguem captar as informações de quem é que está do outro lado ali. Então, aquele ali é um segmento que vai comprar isso. Eu vou falar nesses termos e eu vou manipular a opinião dessa pessoa. Então, isso pode ser de forma muito perigosa, né? Usada tanto para vender produtos, quanto para convencer... É que a gente não tem a legislação ainda que regulamente o produtor de conteúdo, ou seja, o dono do canal, vincule ele a prestar essas informações corretas. É isso a gente começou a discutir no nosso artigo, professora, em algum trecho muito superficialmente. Sendo que possivelmente talvez a Copa na Itália já preveja essa obrigatoriedade com eventual sanção. É o que me pareceu. O problema é que eu não estou encontrando aqui. Mas me pareceu que é mais do que essa questão de dados impulsionados. Porque se o canal não informar que é para criança, ok, não tem problema. Ele deve informar, mas ele não é obrigado a informar. Essa a diferença. E não existe sanção se não informar. A gente está muito ainda na questão da boa-fé, das boas práticas, mas ainda há elementos coercitivos
para o produtor do conteúdo, né? E para o próprio Google e YouTube, né? Eu acho que isso que vai ser interessante nessas últimas debates. A Nando quer saber qual é a crítica que foi feita ao ministro. Eu também quero. Não, a crítica foi feita, na verdade, foi feita por outros YouTubers, e especialmente por uma YouTuber, que é a ex-mulher daquele diretor da Globo. Luana, você lembra o nome? É o que, Fontinelli? Antônia Fontinelli, que é uma YouTuber também, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. E é uma YouTuber de alinhamento bolsonarista. Sim. E aí ela fez toda a crítica dizendo que, na verdade, estando ela em litígio com este Felipe Melo, porque ela foi uma das que divulgaram o suposto envolvimento do Felipe Neto com, enfim, pedofilia. Com pedofilia. E eles, tanto ele quanto o irmão, a estão processando criminal e civilmente em função disto. E ela, inclusive, não está obedecendo às ordens judiciais, manteve o que publicou nas suas redes. E quando ela soube que o Barroso daria essa entrevista no canal do Felipe Neto, ela fez críticas públicas dizendo que, na verdade, o Barroso não deveria fazê-lo porque estaria, desta maneira, digamos que apoiando o Felipe Neto, primeiro, na sua cruzada contra o bolsonarismo, que é recente, né? E segundo, apoiando em detrimento dela, já que ambos têm um litígio na justiça. Na minha opinião, bobagem, e não o intimidou. Mas ela fez duramente essa crítica e, inclusive, o ofendeu, né? Sinceramente, depende de quem critica, parece até elogio, né? Eu assisti tanto a fala dele lá no New York Times, vocês também, né? Eu pus até o link aí para vocês, talvez há uma semana, assisti essa conversa com o ministro e assisti também ontem à noite. Eu acho que ele é um menino, eu estou tentando, sabia, falar com ele, professor, é que antes estava mais fácil, antes dele ficar tão mais famoso, né? Ele agora vai... Agora está difícil, está dando entrevista, começou na loucura, né? Eu estava falando com ele... O advogado dele nesse litígio é meu amigo, meu colega de turma. Ai, professor, então a gente vai conversar já em particular, porque ele estava para falar comigo antes dele dar entrevista na Roda Viva, aí ele foi para a Roda Viva, aí já deu uma... Aí, ninguém segura mais. Aí, e o mas enfim, mas é interessante a mudança de comportamento dele, porque ele mudou radicalmente, ele começou a se preocupar com esse tema, né, esse olhar crítico para a própria criança na internet, que era esse aspecto que eu ia falar com ele, sobre porque ele começou a ser tão crítico com relação a Melody e outras youtubers mirins. Ô, professor, oi. Eu consultando aqui, não fala como uma legislação italiana, mas fala dela, da Copa. Agora eu ainda não achei ela ainda, mas eu vou olhar. Mas tem, eu até já achei aqui, me parece que o nome da lei em italiano ficou Legge per la protezione dell'infanzia in rete. Legge per la protezione dell'infanzia in rete. Aí o número? Não estou achando o número. Mas você tem como fazer um clique, mandar ela para mim, porque eu já procurei aqui, viu? Aqui parece uma petição. Não, mas faz o seguinte, faz essa pesquisa e aí na próxima reunião eu vou colocar aqui o nome, que o nome eu já identifiquei. Aí eu faço a pesquisa, na próxima reunião eu trago. Isso, a gente aprofunda esse debate. Não daria para ser na próxima reunião, porque a gente estava atrás de uma pessoa para conseguir trazer ele. Não, na próxima não, porque tem entrevista, né, Sandra? A próxima a gente conseguiu uma youtuber com milhares de... O professor não está vendo online, tem 350 mil seguidores, links, e é uma menina que começou com 14 e hoje tem 19 anos, e aceitar... Mas é aquela que você me falou ontem? Sim, aquela. A gente vai fornecer certificado, convite para formalizar. Aí ela aceitou, a mãe aceitou. Aceitou, as duas aceitaram falar. Então, vamos ver o que ela vai trazer. Então, é muito interessante, que alguém que tinha uma vida absolutamente normal e, de repente, ganhou um prêmio, foi para Nova York e, pum, mudou a vida. Então, não sei, aí, né, fala que está tudo bem, se precisa de alguma lei, alguma proteção ou não, mas ela mencionou que ela está em crise existencial. Ela falou que está em crise existencial com o YouTube, deu um tempo. Então, vamos entender, né, não sei se ela vai deixar disponibilizar gravado, enfim, vamos ver o que sai. Eu coloquei ela absolutamente à vontade, disse que estamos aqui para dar voz a ela, que queremos ouvir os trabalhadores, não é só para ficar especialistas, estudiosos, juristas falando sobre o tema, a gente quer ouvir realmente quem está vivenciando
essa situação. E a Natália também conseguiu uma pessoa incrível para falar, então a gente vai ter uns convidados bem interessantes. A Natália já é alguém formada, é um ator, né, que foi para a área de entretenimento, preocupado com a criação do filho, né, Natália? Conta aí um pouquinho. A Ananda colocou aqui para mim um comentário. Dia 31, ele já topou, então vai ter um encontro com ele. Ele faz um personagem, ele desenvolveu esse personagem em razão dele ter filhos pequenos, menores de idade, então ele começou a desenvolver todo um conteúdo recreativo no sentido de educação. E daí ele desenvolveu esse personagem que chama Cabu, e daí ele tem o canal no YouTube e faz assistir aos vídeos e são realmente bem educativos. E ele vai bater um papo com a gente, contando ele mostrou até filmagens, né, do cenário, como que ele utiliza o espaço para as gravações, e ele vai falar um pouquinho disso para nós, sobre essa realidade, como que ele mantém o canal, como é feita as gravações, as edições, a vida do youtuber, ele vai contar aqui para nós, vai ser muito interessante. Qual é o nome dele, Natália? Ele chama Marcos Tadeu Silva. O nome artístico, o canal. O nome artístico é Cabu, K-A-B-O. Mundo de Cabu, né? Mundo de Cabu, isso. Eu acho que esse até a gente referencia no artigo ou não? Ou é um outro mundo? Tem um mundo lá que a gente referencia. Será que a gente falou do Mundo de Cabu? Não, tem um mundo lá, deixa eu ver aqui. Não é Planeta das Gêmeas? Vocês é que não estão lembrando. Acho que é Planeta das Gêmeas, professor. É o Planeta das Gêmeas? Acho que pronto. Aí depois tem um feriado, 7 de setembro, então aí o outro encontro é dia 14, então talvez dia 14 a Patrícia retoma o tema, Patrícia, porque daí na semana seguinte é o seu professor? Não, ele talvez vai ser no dia 14. Ótimo. Aí eu faço... Gente, eu queria agradecer a oportunidade, apesar de eu não ter sido tão feliz, porque é a primeira vez que eu falo com vocês, fiquei um pouco tímida. Eu não sou tímida, mas fiquei. Foi ótimo. Foi ótimo, Patrícia. Não, e também, assim, eu ainda não tenho a visão de um youtuber, né? Então, eu ainda não consigo, porque é uma questão nova para mim. Por isso que eu estou achando um desafio interessante. Porque eu não tinha essa visão. Foi bom para mim. Eu agradeço a oportunidade, que mal comecei e já fiz alguma coisa. Legal. E de qualquer forma, o nosso não é só menino, né? Youtuber como um todo, é a profissão de youtuber. A gente fez uma apanhada, assim, com relação a essa... Eu sabia, Sandra. Você sabia como que eu tô, hein? Eu percebi. Então, até para você perguntar para o seu professor, se ele tem notícias na Europa, se algum país... Eu só falei de menor agora, então vou ter que mudar o foco, porque eu não falei. Porque para mim, as últimas, é tudo mirim, eu não fiquei... Eu entrei, né, agora, então eu não tenho. Mas eu agradeço a oportunidade, a paciência que vocês tiveram, porque eu fiquei um pouco, assim, nervosa no início e não fui tão clara. E eu estou achando muito bom esse desafio, né? Porque é uma outra faceta, esse olhar, né? E a gente sai Isso é uma proposta que do grupo tem, que eu estou gostando muito, que acho que o direito do trabalho não pode tutelar só empregado, né? Então, eu agradeço muito essa visão, né? Porque isso vai ampliando o nosso espectro. Muito obrigada. A gente é que agradece. Olha, eu vou colocar aí para vocês uma informação que eu estou falando aqui com vocês e estou fazendo aqui uma pesquisa, né? Essas nossas reuniões online permitem isso. Exatamente. Essa informação é da Autoridade Garante Infância e Adolescência da Itália. Faz, às vezes, das secretarias, né, de defesa de infância e adolescência. No item 8 desse documento que eu vou passar para vocês vão ver que a criança que se vai entrevistar, ou, enfim, que está empregada, né, está trabalhando em transmissões televisivas ou radiofônicas,
e me parece que aqui nós vamos poder perfeitamente inserir a hipótese dos youtubers mirins, por exemplo, ou em relação a essas crianças, não estão autorizadas quaisquer inserções que possam lesar a sua dignidade ou turbar a sua privacidade ou envolvê-la em uma publicidade que possa comprometer o desenvolvimento harmônico dessa personalidade. Essa não é a legislação da TV, professor? É essa. Que eu questionei. Aqui, nessa referência aqui, transmissão de televisão e radiofônico, né? Mas me parece que serve... Que eu mencionei. Então, mas me parece que serve perfeitamente aqui para o caso do YouTube. Foi essa que eu sugeri, que é a única que para mim que cabia, que é a legislação do decreto 218 de 2016. Mas, gente, a questão é saber se está sendo aplicada, porque no Brasil tem um monte de lei que se aplicaria, lembra quando eu falei? Tem um monte de lei que daria para aplicar para o youtuber, mas não está sendo aplicado, está sendo ignorado. Ah, sim, mas... Diferente, né? Publicidade na TV é uma coisa e publicidade na internet é outra. Então, será que ignorado em termos, né? Tanto é que ações judiciais estão sendo providas, houve aquele acordo grande em relação a vários canais, então está sendo ignorado em termos. Está sendo construído uma jurisprudência de defesa em torno dessa legislação. Eu digo ignorado porque não tem alvará judicial. Porque quando tem uma propaganda na televisão, tem pedido, né, de alvará. No YouTube, não. Esses canais de YouTube, toda a atividade que eles estão fazendo... Então, eu vou fazer o seguinte... Sim, mas a questão específica aqui é isso aqui, olha. Co-envolvimento em uma publicidade que possa comprometer o desenvolvimento harmônico da personalidade da criança e do adolescente. Isso, pelo que eu estou vendo, tem na legislação italiana, aí vamos ver com que extensão isso alcança o youtuber, tem na brasileira, e na brasileira tem sido aplicado, inclusive. Aplicado judicialmente, mas tem sido aplicado. Eu posso olhar essa legislação, se eu consigo mais questões, porque eu tenho que esclarecer o aspecto. Veja isso, ficou bem interessante, eu acho, essa questão agora, para a gente aprofundar. Exatamente, porque foi essa que é o único espaço que eu achei, professor. Foi essa lei. Mas não é só isso, não. Dê uma olhada naquela outra que eu mandei aí. Tá bom, tá bom. Essa que eu estou falando agora é essa aqui, ó.